Aleluia. Glória. Pai do Senhor, meus irmãos, que posso colocar de pé. Eles falem na palavra do Senhor, amém. Se encontra em 2 Reis, no versículo de número 5. 2 Reis 5. E o nome do Senhor venha ser glorificado, louvado. 2 Reis 5. Glória a Deus, aleluia. Eu vou trazer uma mensagem breve. Eu não posso fugir daquilo que Deus ele colocou no meu coração. E por esses dias Deus ele deu uma ordem. E ele disse assim: não é para você fugir dessa mensagem. Não é para você sair fora daquilo que eu quero que você fale. Então nós temos que ser obedientes, né, meus irmãos? Então eu vou pegar aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? 2 Reis 5 diz assim: ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem notável diante do seu senhor, honorável porque, por seu intermédio, o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em companhia e haviam trazido cativo a terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse assim a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Amém? Pode se sentar. Irmãos, eu queria que você tirasse sua atenção para cá agora. Eu queria que você prestasse atenção naquilo que o Senhor ele vai falar no nosso coração. Porque nesses dias Deus ele disse assim que o teu povo, seus filhos, tem muitas feridas de alma dentro do seu coração, muitas situações de tristeza, situações que viveu na infância. E Naamã era um homem poderoso em obras. Naamã ele servia ao exército, e através dele o povo sírio tinha vitória na guerra. Ele não era qualquer homem, ele era um homem que trazia benefícios para o seu povo. Era um homem notável, um homem de boa aparência. E era um homem que onde ele chegava, as pessoas falavam: não, ele vai um varão valoroso, um homem de Deus. E o que me chamou a atenção é que os leprosos naquela época, eles tinham que ficar no leprosário. Eles não poderiam ficar no meio da multidão, eles não poderiam ficar no meio do povo. E aí veio uma pergunta e um questionamento no meu coração: por que Naamã, a palavra de Deus diz que ele está leproso? Por que Naamã leproso ele está no meio da multidão? Porque Naamã leproso ele continua circulando normalmente no meio daquele povo, sendo que ele deveria estar no lugar à parte como todos os outros. Ele não era diferente porque ele estava no exército. Ele não era diferente porque ele era um varão valoroso. E por que Naamã, sendo igual a todos, estava diferente? E eu comecei a pensar. E aí Deus ele começou a falar no meu coração. Naamã usava uma farda. Naamã tinha uma coisa que ele usava, que ele tinha que usar, porque ele era um tenente. Então ele colocava essa farda. E aí Deus ele falou no meu coração assim: não está escrito, mas eu no meu pensamento, pensando sobre esse texto, talvez Naamã não estava no meio do povo circulando, porque Naamã escondia aquilo que ele carregava debaixo daquela farda. Naamã escondia aquilo que ele tinha debaixo daquela estrutura. Naamã era leproso. Por que Naamã estava no meio do povo? Talvez Naamã estava no início da sua lepra, eu não sei, irmão, a Bíblia não declara. Mas você pode pensar comigo: talvez Naamã colocava sua roupa e ele escondia a lepra. Ele escondia aquele sentimento, ele escondia aquela enfermidade dentro dele. Ou seja, ninguém sabia. Mas só que aí, pensando nisso, eu comecei a pensar: e quando Naamã chegava na sua casa, como é que ele escondia? Ele escondia a lepra. Quando Naamã chegava dentro de casa, irmãos, ele ia ter que tirar a farda. E aí, para esconder a lepra?
Ele não tinha como esconder a lepra, Fernando. Na casa deles todos sabiam quem ele era. Na casa dele sabia aquilo que ele tinha. Na casa dele não tinha como esconder. Então, ou seja, ele chegava em casa, ele tirava aquele fardamento e todos sabiam que ele era leproso. Mas aí eu falei para pensar, ele saía para a guerra, mas ele escondia aqui. Só que Deus ele nunca chega atrasado nem de maneira despretensiosa. Naamã vai para a guerra e ele traz uma menina. E ele coloca essa menina dentro da casa dele para servir a sua senhora. E essa menina vai servir. E essa menina um dia olha e fala: se ele soubesse que existe um profeta lá em Israel, ele ia lá e ele seria curado dessa lepra. Todos nós pegamos sobre Naamã. Nós sabemos que ele era um homem valente, que ele escondia aquilo que ele carregava de enfermidade dentro dele. Só que tinha uma menina dentro da casa dele. Você já parou para pensar que talvez Naamã, sendo o chefe do exército, ele poderia ter matado todos os pais dela? Ele poderia ter ferido a família dela? Você imagina que essa menina também ela teria algo dentro dela que ela carregava? De dor, de sofrimento? Porque também, às vezes, nós olhamos por fora, mas Deus ele conhece o coração. Aleluia! Deus ele conhece por dentro, ele não conhece o lado de fora. Ele conhece o lado de dentro. E aí nós esquecemos que Deus ele fala assim, que a palavra dele é uma espada de dois gumes. Ela penetra entre juntas e medulas. Ela conhece o nosso pensamento e o anseio de onde? No nosso coração. Ou seja, Deus ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele conhece o mais profundo da nossa alma. Não tem como esconder nada de Deus. Não tem como guardar nada do Senhor. E essa menina ali, mesmo ali, dentro da casa dele, sofrendo, ela foi lá e deu uma direção para ele. Ela foi lá e deu um destino a ele. Falou: ó, vai até o profeta. Porque se você for e você ouvir aquilo que o profeta está te dizendo, vai dar tudo certo. E ela foi, meus irmãos. E Naamã foi até o rei. O rei escreveu uma carta e enviou ele até o profeta. E quando ele chegou lá, o profeta não fez da maneira que ele queria. O profeta mandou outro a recepcionar ele e falou assim: ó, fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Fala para ele ir lá, depois que ele mergulhar 7 vezes, ele vai ser curado. E você acha que Naamã queria fazer isso? Você acha que Naamã queria mergulhar 7 vezes? Naamã questionou: mas tem tanto rio bom, tanto rio de boa aparência limpo, tem que ser nesse rio. Muitas das vezes, irmãos, o céu está falando conosco, o céu está nos direcionando, pastor, o céu está nos dando um caminho e nós queremos fazer do nosso jeito. Nós não queremos ouvir aquilo que o céu está dizendo. Vocês estão entendendo? Nós não queremos ouvir a direção que o céu nos deu. Não vai ser do meu jeito. Eu vou te fazer uma pergunta agora, você não precisa me responder. Se Naamã tivesse mergulhado dentro do rio, ele ia ser curado? Não. Tem que fazer do jeito que Deus te manda fazer, porque senão vai continuar do mesmo jeito. Você está entendendo? O que foi que Deus colocou com você? Meu Deus. Qual foi a direção que Deus te deu? Eita glória. Se você mergulhar no Rio Jordão, você vai ser curado, mas em outro. Eita. Você está entendendo, meus irmãos? E aí Naamã, ele obedeceu. E a palavra de Deus vai dizer que ele mergulhou, ele foi curado. E a pele dele veio como uma de uma criança. Ou seja, o milagre foi tão grande, o milagre foi tão abundante na vida de Naamã, que a pele dele parecia de neném. Glória a Deus. Ou seja, aquela pele antiga foi restaurada e Deus colocou uma nova. Você está entendendo aquele recado de Deus nessa noite para você? Meu Deus. Você vai obedecer ou vai ser do seu jeito? Você vai fazer do seu jeito ou da forma de Deus? E aí eu comecei a pensar. A palavra de Deus vai dizer que Jesus estava na última Santa Ceia, com seus discípulos reunidos. E aí Jesus falou assim: ó, vocês vão ficar envergonhados comigo, porque o Pai vai me ferir. E eu vou ressuscitar depois de 3 dias. E aí Jesus pega Pedro, Tiago e João e fala assim: vamos orar, vamos lá para o Getsemane. E eles vão até o Getsemane.
um momento de dor, porque nós sabíamos que Jesus ele ia ser crucificado. Jesus ele veio para cumprir um propósito na nossa vida. Jesus ele veio para nos ensinar um caminho, sentir aquilo que a gente sente, mostrar para nós que nós podemos vencer da mesma maneira que ele venceu. E Jesus vai para o Getsemane. E Getsemane significa prensa. Ou seja, Jesus estava sendo espremido pelo Pai. Jesus estava sendo esmagado pelo Senhor. Estava doendo aquilo que Jesus estava vivendo, irmãos. Estava machucando Jesus. Jesus ele estava num momento que todos nós passamos um dia na nossa vida. Não comparado àquilo que Jesus estava vivendo. Porque Jesus estava num momento de dor. Você imagina, irmãos? Jesus sentava à mesa, Jesus sabia que ia ser traído. Jesus sabia que era um traidor. Jesus passou por tudo aquilo para cumprir um propósito só. Jesus olhou nem para a direita nem para a esquerda. Jesus olhou e tinha algo que era o propósito que ele veio fazer. Glória a Deus. Muitas das vezes nós estamos no caminho. O propósito está ali. Aí nós olhamos para a esquerda, nós olhamos para a direita, aí começa o erro. Aí nós paramos no meio do caminho. Nós vamos prosseguindo. Nós paramos no meio daquilo que Jesus ele falou conosco. Por causa da dor, do sofrimento, da mágoa. E aí você não entende que a dor e o sofrimento é o inimigo que coloca a circunstância da vida para que você pare. Para que você pare no meio do caminho. Jesus ele nos deu um exemplo. E ele foi para o Getsemane, ele chegou, fica aqui que eu vou lá orar. E ele foi orar. E ele fez essa oração assim, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, Senhor. Mas que todavia seja feita a tua vontade. Será que nós estamos dispostos a falar, Deus, eu queria muito isso aqui, essa situação na minha vida, mas que seja feita a tua vontade na minha vida, não a minha vontade? Renúncias nós precisamos fazer. E aí Deus te pergunta nessa noite, você precisa, você imagina, você se dispõe. Eu estava conversando com o Everton com uma situação. Ele falou assim, eu vi que 2 dias atrás você estava triste. Eu falei, porque muitas pessoas às vezes não olham as renúncias que nós temos que fazer. Nós temos que fazer renúncias que muitas das vezes nos dói, nos causa dor, sofrimento. E muitas das vezes nós choramos calados e não contamos para ninguém. E aí, mas sabe o que eu quero te dizer hoje à noite? Muitas das vezes a sua renúncia está trazendo uma unção inesperada na sua vida e você não está nem entendendo. A sua renúncia está trazendo uma unção para dentro de você, para a sua vida, e você não está entendendo. Deus está colocando algo diferente do céu dentro de você, através dessa renúncia. E da glória. Deus está colocando algo grande, está te expandindo. Aleluia, aleluia. E aí eu comecei a compreender aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava passando. Aí hoje de manhã, meu irmão, meu amigo, profeta, ele é tudo na minha vida, ele mandou uma mensagem para mim. E eu comecei a entender mais ainda aquilo que eu estava vivendo, aquilo que eu estava passando. Talvez você não entendeu ainda. Que esse sofrimento, essa dor é por um propósito. Que esse sofrimento, isso que você está sentindo, Deus tem algo para liberar sobre você. Aleluia. Lembra daquele versículo que Paulo e Silas estavam passando? E ali tinha uma mulher adivinhadora, Fernanda. E ela dizia assim, aí vai os homens de Deus. Lorena, aí vai os homens de Deus. E eles passavam todo dia e iam para um caminho orar no mesmo sentido, Pedro. Todo dia. E essas mulheres aí vai o homem de Deus. Aí eu queria fazer uma pergunta para a igreja hoje. Eu queria que vocês entrassem na história comigo. Essa mulher estava errada no que ela estava falando? Essa mulher estava certa. Ela estava dizendo a coisa certa, seu irmão. Aí vai ter que era o homem de Deus mesmo. Mas eu te pergunto, era Deus falando na boca dela? Não. Era o Espírito adivinhador. Não era Jesus falando, Marcos. Era o Espírito adivinhador falando na boca dela. Olha só como nós temos que tomar cuidado. Olha só, Fernando, como nós temos que olhar e falar, meu Deus, não ouvir, tem coisas que a gente tem que analisar aquilo que nós temos ouvido nesses dias. Porque tem direções que são dadas, caminhos que são mostrados. Mas será que é Deus falando? Será que é de Deus isso mesmo?
Será que é uma direção de Deus? Quem está compreendendo aquilo que eu estou pregando? Aleluia. Será que é Deus usando a pessoa mesmo para falar com você? Porque olha, não era Jesus falando. Eles estavam no caminho para um propósito, você entende? Eles estavam indo todo dia para o mesmo lugar orar, buscar a Deus. Sabe o que aconteceu? Paulo vai lá, sai dela o Espírito imundo. Só que essa mulher, muitos ganhavam dinheiro através dela por causa da adivinhação. E aí o que aconteceu? Eles foram presos, encarcerados, e eles foram expostos à vergonha em praça pública por causa do Evangelho de Jesus. Eles foram presos e expostos à vergonha porque eles simplesmente só queriam ajudar. Você entende isso, pastor João? Eles foram ajudar, mesmo assim ajudando, eles foram expostos a uma vergonha. Meu Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, eu te pergunto, será que nós temos ouvido a voz do Senhor? E aí eles foram expostos. Mas ó, repare, o que a Bíblia fala? Que Paulo e Silas fizeram o quê? Cantaram e oraram. Vem cá, o propósito deles mudaram? Eles estavam indo orar, estavam? Eles continuaram orando mesmo preso e açoitado, passando por vergonha. Aleluia. O propósito não pode mudar. O seu propósito não pode mudar, irmão. O seu alvo é Cristo. O seu alvo é Jesus. E hoje Deus está expondo a dor dentro de você, a vergonha. Talvez você está passando por diversas situações. Você chegou aqui, só você sabe o que você está vivendo. Você chegou aqui, só você sabe as dores que você carrega. E hoje Deus está te chacoalhando, falando, filho, não muda o propósito. Continua, o ambiente pode mudar. Porque eles iam na beira de uma praia orar. Só que eles estavam orando agora dentro da cadeia. O ambiente mudou, mas o propósito continuou o mesmo. Oh, glória! Eita glória! Entende aquilo que Deus está dizendo? O ambiente pode mudar, as circunstâncias, as pessoas, mas o propósito não. Você entende? E muitas das vezes você vai passar por diversas situações de dor. Diversas situações, Fernando, que você vai ter que renunciar. Você vai olhar e falar, Deus, eu queria tanto. Eu queria tanto. Um dia eu estava com o pastor. Nós estávamos conversando dentro do carro. E eu contando uma situação para ele que eu estava vivendo. O pastor começou a chorar. Porque ele sentiu a dor que eu estava sentindo. Ou seja, aquilo que eu estava sentindo, dividir com ele. E ele disse assim: isso é o peso da renúncia. Meu Deus. Isso é o peso daquilo que você tem renunciado em todos esses dias. O que você tem renunciado aí? O que você tem vivido? Qual é a sensação, o sofrimento de dor que você tem passado? Pastor, ontem nós entramos no Uber. E aí nós entramos no Uber, Marcos. E aí nós começamos a brincar. E ele falou assim: vocês são crentes? Eu falei: sim, meu amado, e você? Eu sou desviado. Não é desviado não, você está simplesmente distante. Só essa palavra já impactou o coração dele. Ele parou assim, ele ficou olhando. E aí fomos conversando, falando de Deus. Deus trouxe algumas revelações e entregamos para ele. Quando fomos descendo, eu falei: vamos lá dentro com a gente. Ele falou: pô, pastor, eu preciso comprar uma identidade da igreja. Eu falei: então Deus abençoe, meu irmão. E aí ele foi. Chegamos numa casa de oração, que nós nem íamos naquele lugar. E aí chegamos nessa casa de oração. Quando foi, o pastor olhou e falou assim: eu não sei o que está acontecendo. Olha só, Marcos, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor falou que a palavra está com você hoje. E quando eu peguei no microfone para dizer aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, levantou um endemoniado da igreja e disse: você não vai pregar isso aqui. E saiu batendo a porta, foi para fora, batendo tudo. O pastor foi atrás dele. Você acha que a palavra que eu estou pregando para essa noite, o diabo queria que eu pregasse para você? Eita Deus. Você acha que essa palavra que eu estou pregando essa noite, o inimigo, ele não tem lutado contra a minha vida? Porque ele sabe que você vai sair daqui liberto diferente. Oh, aleluia. Porque essa dor que você carrega dentro do seu coração vai embora hoje. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, a mensagem foi pregada. O pastor ficou impactado. Você
sabe o que o pastor disse? Deus trouxe vocês aqui, porque nós estávamos precisando, porque nós estávamos fracos e morrendo. Você imaginou o pastor falar isso? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que essa dor é em vão? Qual é o valor de uma alma para você? Deus vai tirar você e levar você da Macedônia para o outro lado por causa de uma vida. Você entende o valor de uma alma? Você entende o sacrifício de você amar, de colocar no colo? Você entende isso? Tem pessoas que muitas das vezes, irmãos, eu quero carregar aqui, ó. Eu quero ficar beijando e cheirando a noite toda. Porque isso é de mim. Você entende o valor da alma? Eita Deus. Eu fui no batismo, eu chorei o batismo todo. Porque todo mundo que descia ali, eu chorava, eu nem conhecia. Porque eu já entendia o valor que tem uma alma diante de Deus. Eita Deus. E essa dor, esse sofrimento, essa cicatriz que você está carregando, é Deus marcando você, porque você vai curar muitas almas através dessa dor. Oh, aleluia. Vão chegar até você e você vai poder ajudar. Vão chegar até você e você vai poder mostrar, ó. Eu passei por isso, eu posso te ajudar. Você entende aquilo que eu estou ministrando aqui? Continua no propósito. Continua, ó. Getsemane dói, mas Getsemane é Deus espremendo e trazendo para fora aquilo que você tem de melhor. Deus te moldando. Sabe quando você aquelas massas colocadas no molde? Quando você tira o molde, o que fica? Fica da forma do molde. E Deus ele disse: vocês são imagem e semelhança. Você é um pequeno Jesus, meu irmão. Você é um pequeno Cristo. Deus ele mora dentro de você. Deus ele colocou coisas diferentes dentro do seu coração. Por isso muitas vezes passamos por diversas situações e não entendemos. E ali, meus irmãos, eu meditando, eu entrando profundo ali na mensagem, Deus me fez lembrar de Ana. Quanto tempo Ana não orou para ter um filho? Eu não quero entrar no contexto da história. Eu quero só que você vem comigo aqui. Quanto tempo Ana não orou para ter uma criança? Quanto tempo você está orando por essa situação que não pode? Quanto tempo você está orando por isso que você tem precisado? Isso tem te causado dor. Isso tem te causado sofrimento. Você ora e nada muda, nada modifica. Você está entendendo que são 3 tipos de dores que eu estou pegando aqui? A dor do propósito, a dor da renúncia e a dor daquilo que você tem pedido a Deus e não tem acontecido até hoje. Você entendeu isso nessa noite? Aleluia! Quanto tempo você está orando por essa situação na sua vida? Se aquele dia ela estava orando ali, ó, ela se entregou a Deus, meus irmãos. Ela fez uma oração de uma maneira diferente. E aí o pastor dela olhou para ela e falou assim: você está embriagada, filha? Então ela estava embriagada de alma. Ela estava triste aqui, ó, do sofrimento que ela estava passando. Que ela era apontada, ela era julgada porque ela não conseguia ter filhos. Ela não conseguia dar aquilo que ela queria dar. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Nós temos orado por diversas situações e nada muda na nossa. Isso tem te causado dor. Por isso que Deus te trouxe até aqui hoje. Aleluia. Isso tem te causado sofrimento. O que você tem colocado nos pés do Senhor? Qual é a sua oração? Porque, irmãos, eu tenho situações que eu coloco nos pés do Senhor e até hoje não aconteceu. Ou é só eu? E você? Você está entendendo a teor da mensagem hoje? Hoje Deus ele quer limpar você. Hoje Deus ele quer colocar isso daí para fora. Porque ela orou. E Deus concedeu muito mais daquilo que aquilo que ela pediu. Ela pediu um filho, Deus deu um profeta, um juiz e um sacerdote para ela. E aí você vai esperar, vai orar e vai clamar, e vai viver como quem sonha. Porque muitas vezes nós antecipamos aquilo que Deus quer nos dar. Não, peraí, parece que é isso daqui. Vem com a semelhança daquilo que Deus te preparou para você. Mas ainda não é aquilo que Deus te preparou. Porque o que Deus te preparou é perfeito e agradável.
Você está entendendo? Glória a Deus. E aí, muitas das vezes, nós antecipamos a bênção. Só que a bênção não é aquilo que Deus tem para nós ainda no momento. Eita Deus. Então, irmãos, qual voz você tem ouvido? Que voz que você tem ouvido nesses dias? Eu vou encerrar minha mensagem aqui. Eu queria que você, se você entendeu esse teor dessa mensagem, se você entendeu aquilo que eu preguei aqui, e você está cansado, você quer uma oração, e você está cansado de sentir dor, você está cansado de passar pela mesma situação, e quer algo novo na sua vida, vem cá. Vem aqui na frente que eu vou fazer uma oração simples com você. E eu creio que Deus ele vai entrar e vai trabalhar no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Não vai, não. Glória a Deus.